de alguma forma, fazer essa disciplina do ponto de vista regional. Agora, do ponto de vista local, essa questão deveria estar sendo avaliada em cada plano diretor, né? A gente não tem, o GAEMA hoje, nós não temos uma estrutura que nos permita acompanhar isso de cada plano diretor de município, porque o nosso entendimento, a princípio, é que as questões do plano diretor são questões que têm que ser acompanhadas pela promotoria local. O GAEMA só tem atuado em planos diretores quando começa a ter interferência regional, seja no planejamento que o PDUI já está fazendo, está para ser aprovado, né? Seja quando há alguma provocação. Recentemente, agora, coisa de um mês atrás, nós instauramos um procedimento que pega exatamente esse tipo de questionamento referente ao município de Olambra, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse. Porque a área de cabeceira do principal abastecimento de Olambra, ela está dentro do município de Jaguariúna, onde há uma pressão imobiliária desorganizada. É o último planejamento de abastecimento que Jaguariúna tem, mas deveria ser o principal para Olambra, porque é a cabeceira. Então, houve ali uma provocação para o GAEMA atuar. Então, especificamente, nós estamos atuando no caso. Não há, pelo menos de início, uma ideia de uma atuação, até porque nós não temos condições operacionais para isso, né? Hoje eu estou assim, o doutor Rafael tem me auxiliado alguns meses, mas não é um auxílio permanente, né? Então, sozinho eu não dou conta de fazer isso, até porque eu acho que a provocação ou a identificação do problema deveria partir da promotoria local, que é quem está ali acompanhando os conselhos, que está ali recebendo essas demandas. Aí, se a promotoria local entender que a questão tem um reflexo regional que precisaria ser trabalhado pelo GAEMA, ela poderia encaminhar. Tá? Espero que eu tenha conseguido aí explicar. Doutor Rodrigo, posso só tentar complementar aqui? Em verdade, né, o que me parece é que esses planos todos, tanto o plano diretor, como os planos de amostragem e monitoramento, plano de segurança da água, plano de contingência e emergência, eles precisam andar juntos, né? Eventuais deficiências técnicas aí do plano diretor, elas não podem desconsiderar a temática da qualidade da água. A nossa ideia com esses procedimentos passa também por fomentar, né, doutor Rodrigo, as discussões sobre esses temas. Se eventualmente o município tem alguma deficiência, tem alguma temática, algum ponto que precisa ser melhor discutido, ele pode eventualmente ser objeto de fomento em razão da instauração desses procedimentos pelo GAEMA. E obviamente, como o doutor Rodrigo já deixou claro, os planos diretores em si são um tema que deve ser objeto de abordagem inicialmente pelas promotorias locais. Não é que esse tema fica desguarnecido, mas ele vai ser inicialmente abordado pelos promotores de cada uma das comarcas e não pelos promotores do GAEMA. E o senhor perguntou como é que o senhor pode contribuir. Me parece que as contribuições elas podem ir em duas direções principais. Em primeiro lugar, obviamente, participando das inúmeras discussões, das ocasiões em que são abertas discussões sobre esses temas, tanto da qualidade da água como dos planos diretores, e também, sem prejuízo, né, uma segunda forma é procurar o Ministério Público da comarca, eu acho que o senhor mencionou aí Valinhos, procurar o promotor aí de Valinhos, para verificar a situação e como é que ele pode atuar nessas áreas. Espero ter contribuído aí, de alguma forma, para essa discussão. Obrigado. Doutor Rafael, doutor Rodrigo, só queria complementar, né, nesse aspecto, entendi, né, a parte do GAEMA, né, que já seria uma situação, por exemplo, onde você já teria, né, um conflito, né, mas a minha pergunta também foi, e aí eu não sei, abro para a própria Câmara, como, né, hoje, né, o PCJ poderia estar contribuindo, né, para justamente, né, alimentar de informação, né, e fazer ou promover essa interface no sentido mais preventivo, né, onde você tem, então, né, o desenvolvimento desses planos, né, como eu falei, citei Valinhos porque eu sou daqui, mas a gente vê, né, na região outras situações também,
na mídia, né? E de repente, né, como eu poderia dizer, esse suporte técnico, né, na verdade, né, fundamental, né, que precisaria, e essas interfaces, né, como a gente disse, que, como o senhor falou, esses planos têm que caminhar em conjunto, né? Então, uma política, né, definida para a região e para cada município que tem que fazer a lição de casa também, né, elas teriam que estar todas, né, caminhando, né, para o mesmo horizonte, né? Então, é nesse sentido, né, também a participação mais preventiva, né, no caso, do que corretiva, quando de repente você já tem um plano aprovado que está totalmente fora, né, de propósito desse contexto regional. Tá, José Luiz, deixa eu fazer uma antes que se alguém da Câmara Técnica depois quiser complementar, mas assim, eu vou falar da minha leitura pessoal, né, pelo GAEMA, que acompanha o comitê e acompanha câmaras técnicas. Nenhuma Câmara Técnica, a princípio, na minha visão, né, e o próprio comitê, nunca houve situação de o comitê ou câmaras técnicas representarem ao GAEMA por algum problema identificado. Quer dizer, a ideia do comitê como conjunto de municípios integrantes da bacia e participantes do planejamento regional, a ideia sempre foi o comitê, e as câmaras técnicas, né, são integrantes, participarem do planejamento, identificarem os problemas e, de alguma forma, vamos dizer assim, sensibilizarem os municípios ou as regiões onde esse conflito, esse problema acontece, para que eles resolvam. Ou seja, se parte muito mais de uma ideia de pertencimento do município daquela área da bacia ao problema e buscar a solução, e aí buscar a ajuda financeira da agência PCJ, dos planejamentos. Então, eu não vi, e eu acho que isso não vai ocorrer, né, de acontecer, por exemplo, de uma Câmara Técnica apontar para o Ministério Público, para o GAEMA especificamente, um problema relacionado a isso. Quando eu falo a Câmara Técnica ou Comitê, eu estou falando como entidade, né? O que não impede, por exemplo, que membros individualmente da Câmara Técnica, a partir do momento que tomam conhecimento, através dessas exposições que nós participamos, através do andamento da própria Câmara que participa, que ele individualmente possa encaminhar uma demanda para o Ministério Público. Então, individualmente, o membro da Câmara Técnica, tranquilo. Mas eu particularmente, na minha leitura, acho muito difícil que a Câmara Técnica faça isso, porque seria como se ela tivesse, de alguma forma, apontando o dedo, né? Nós temos uma demanda gigante na bacia de problemas, né? Então, eu particularmente não... eu não vou dizer que eu não vejo muito como o papel da Câmara Técnica, mas eu acho que a ideia que está por baixo do comitê, a ideia que faz com que esses municípios, até fora o aspecto legal, né, a ideia que faz com que esses municípios estejam presentes e as pessoas participem dessas câmaras técnicas, não é a ideia de ficar elaborando, vamos dizer assim, representações ao Ministério Público, se era essa a sua ideia, né? Então, eu acho que o problema... Em momento nenhum. Tudo bem, mas eu quero dizer no seguinte sentido, que se a gente lê os diversos planos, os cadernos que compõem o plano de bacia, seja o anterior, seja o atualizado dos seus cadernos, a gente vai verificar que os problemas estão identificados. Eles foram identificados nos planejamentos, eles são apontados, quer dizer, você tem as áreas críticas identificadas para os vários problemas, seja na qualidade da água, seja no saneamento rural, seja na criticidade do abastecimento, quais são essas regiões. Então, o problema, ele está identificado. A questão aí é como que cada município enxerga esse problema identificado, né? A gente sempre fala, tem uma fala que é constante nossa aqui do Ministério Público em relação aos municípios e ao comitê, é que ao mesmo tempo que os municípios todos são partes integrantes do comitê, eles não se
enxergam dentro do problema do planejamento regional. Ou seja, eles não fazem a revisão, o seu planejamento interno de acordo com a demanda do planejamento regional. Então, quando ele é membro do comitê, mas na leitura do seu planejamento municipal, ele ignora o planejamento regional. Eu vou só dar um exemplo típico, que eu acho que é bem evidente aqui para mim. Quando a gente começou a ler o planejamento do PCJ para perdas de água, ele era chegar a 25% de perdas de água distribuída até 2020. Esse era o planejamento fixado em 2010. O que aconteceu? Nós pegamos inúmeros planos, né, nós acompanhamos aqui 23 planos municipais, nós pegamos inúmeros planos que se colocava, não, eu vou chegar em 2035 a 30%. Bom, peraí, você faz parte do comitê, o comitê fala que você tem até 2020 para chegar a 25%, e você quer planejar a sua perda de água em 30% em 2035? É uma disparidade, ou pelo menos é um conflito, né? Então, é nesse sentido, né? Acho que o grande trabalho que hoje o atual plano faz, né, me corrijam depois os membros, mas assim, hoje o que o plano faz? Ele trabalha com a identificação das áreas prioritárias, ele hierarquizou essas áreas prioritárias e agora as demandas não são mais demandas provocadas, são demandas induzidas pela agência de bacias dentro dessas áreas prioritárias identificadas no plano. Então, acho que esse novo plano revisado, ele traz essa grande vantagem de uma indução provocada pelo planejamento para aqueles municípios prioritários, e não mais, às vezes, municípios que estavam com índices melhores, que conseguiam ir lá e captar recursos. Tá? Então é isso. Vamos lá. Obrigada, doutora Rodrigo. Agora, Ana Cristina. Pergunta. Oi, Ana, pode perguntar. Oi, tudo bem? Nós estamos compartilhando aqui o computador, eu e o Rogério, e a pergunta é uma só. Bom dia a todos. Eu queria ser bem breve, né? Então, deixa eu tirar a máscara, acho que fica mais fácil. Nós estamos participando, o pessoal aqui da Sanasa, que está elaborando as respostas para essa avaliação aí que os promotores enviaram para a gente, né? São vários temas, e aqui na Sanasa nós tivemos que segmentar aí, de acordo com os setores, até fora dele, vigilância está participando, um trabalho grande aí para poder iniciar essas informações que foram solicitadas. Eu queria aproveitar a ocasião para tirar uma dúvida em relação às questões sobre qualidade de água, sobre o plano de amostragem especificamente, como o Rafael aí comentou, e que apareceu bastante nos questionamentos, e entre eles foi citada a questão do plano de amostragem sobre hormônios. Então eu tinha uma dúvida para entender assim, qual seria exatamente a intenção, aí, qual é o foco disso, uma vez que os hormônios não são parâmetros legislados, e as empresas de abastecimento, de uma maneira geral, elas não estão fazendo monitoramento de hormônio, até porque é praticamente inviável você monitorar um composto não legislado, que não tem padrão de referência. A gente não consegue sequer montar uma metodologia razoável, né, ou que tenha alguma consistência, se eu não tenho um padrão de referência aceito e nem, principalmente não legislado. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para tirar essa dúvida aí tanto com o Rodrigo e com o Rafael, qual exatamente é o foco dessa questão do hormônio. Rafael, eu prefiro que você responda aí. Bom, em relação aos hormônios, a nossa ideia foi a seguinte, a nossa base aqui é a seguinte: embora a gente não tenha propriamente um padrão legislado sobre isso, a gente sabe que influencia, gera uma certa influência e pode caracterizar uma série de outras consequências, uma concentração elevada desse tipo de substância na água.
Daí porque nós entendemos, quando da instalação dos procedimentos, pelo menos nesse momento inicial, é importante que nós saibamos como está sendo feito esse controle, como está sendo feito esse monitoramento, para que nós possamos saber se existe algum tipo de monitoramento, como é feito esse monitoramento e quais são as concentrações que estão sendo constatadas. Por que isso? Porque quando a gente fala sobre um plano de amostragem básico, um plano de monitoramento de agrotóxicos, um plano de monitoramento específico, nós precisamos, pelo menos nesse momento inicial, saber quais os levantamentos que estão sendo feitos por cada município, para que nós possamos saber quais medidas nós vamos tomar mais à frente, né? Em alguns casos, nós já constatamos que alguns dos municípios que já responderam aos nossos questionamentos apresentam aí, ou têm monitorado, não só os metais pesados, mas também os poluentes persistentes e até mesmo os hormônios. Então, embora não exista ainda um parâmetro objetivo, legal, sistematizando como é que vai ser feita quais vão ser os limites que vamos procurar tê-los como os mais adequados, mas pelo menos nesse momento inicial nós entendemos que é indispensável saber qual tipo de monitoramento está sendo feito, como é que qual tratamento está sendo dado para esses dados em cada um dos municípios, para que a gente possa, a partir desses dados, saber quais as medidas nós vamos tomar futuramente. Não sei se respondi aí o seu questionamento, mas a ideia é essa, é fazer esse levantamento nesse momento, saber exatamente o que cada município dispõe em termos de monitoramento, para saber exatamente o que é que nós precisamos, onde é que nós precisamos trabalhar, como é que nós precisamos trabalhar e como que nós podemos contribuir para esses dados que estão sendo levantados pelos municípios. Só complementando, eu agradeço a resposta. Até entendi, imaginei até que fosse isso que, pelo que eu entendi de sua resposta, seria para ter uma ideia, um panorama do se é que está sendo feito e o que está sendo feito. Porque, assim, volto a reiterar a dificuldade de a gente trabalhar com esse tipo de material não legislado, né? A gente vê dentro da área que existe uma pressão para que isso seja monitorado, baseado nessa percepção que as pessoas têm de uma maneira geral que pode ser um problema, embora isso ainda não esteja totalmente comprovado cientificamente, tem alguns estudos, alguns levantamentos, a gente tem uma percepção aí de que isso sim deva ser monitorado, embora não tenha aparecido a revisão da portaria que veio ano passado. Isso foi até uma surpresa, a gente estava esperando que viesse isso, seria até pertinente, mas não veio justamente, imagino eu, e um pouco do que a gente tem acompanhado, da dificuldade de você legislar compostos tão pouco estudados ainda. Então, você não fica refém do padrão de referência, como eu disse, até para quem conhece um pouco de metodologia na área analítica, sabe que você fazer monitoramentos baseado em números inexistentes é difícil. Então, você tem que partir de algum pressuposto. As universidades, claro, trabalham com isso e vão buscando, às vezes, o máximo que conseguem. Mas para a empresa de abastecimento, causa até um susto, né? O pessoal internamente aqui até assustou, questionou a gente aqui do controle de qualidade, falou, mas isso não está sendo feito, a promotoria está questionando, e a gente viu que vocês separam muito metais pesados, agrotóxicos, quando na verdade isso tudo está tudo contemplado na portaria, dentro do mesmo plano de amostragem. Até entendi a pertinência de separar isso, porque a gente entende que provavelmente alguns municípios talvez não cumpram na integralidade os planos de amostragem de acordo com a portaria. Então fazem o que vocês chamam de plano de amostragem básico, que assim, isso não está diferenciado na portaria, de maneira clara o que é básico, não é básico. A portaria, o plano de amostragem cita todos os parâmetros, entre eles os metais pesados, os não pesados, que aliás existe até uma discussão para se definir o que exatamente é um metal pesado ou não, dentro da própria química, não tem consenso total sobre isso, agrotóxicos e outros compostos orgânicos, então tudo isso está junto com a portaria, com exceção, obviamente, dos hormônios, que não foi legislada essa revisão de 2021. Então, até entendi a intenção aí de se fazer um levantamento inicial, acho até interessante, só queria fazer essa colocação para a gente entender como é que o Ministério Público enxerga
isso de uma maneira geral, e como está sendo cumprido e como está sendo enxergado, tanto os hormônios como outros emergentes aí não legislados. Eu agradeço aí a resposta. Isso vem exatamente nessa linha pelo fato de que em alguns municípios nós constatamos exatamente, pelas respostas que já foram apresentadas, nós constatamos exatamente que é feito um plano de amostragem muito simples, né? As respostas vêm muito genéricas, os levantamentos não são feitos de forma específica, e nós precisamos saber exatamente quem faz, quem não faz e como faz esse tipo de levantamento, para que nós saibamos como é que nós vamos atuar futuramente em relação à qualidade da água no que tange aos metais pesados, aos poluentes persistentes e aos hormônios. Então a ideia foi exatamente saber como é feito, qual tipo de monitoramento é feito em cada um dos municípios, para que nós saibamos como é que nós vamos atuar de agora em diante. Tá bom? É isso. Obrigado. Obrigada, doutor Rafael. A próxima, Ana Lúcia. Bom dia a todos. Eu sou Ana Lúcia, da Câmara Técnica de Saúde e Saneamento, comunidade isolada da AB São Paulo, e estou em alguns grupos estudando exatamente a revisão da portaria 888 de 2021. Então, eu gostaria de saber se tanto o pessoal do Ministério Público, por conta desse próprio grupo, dentro do comitê, se eles não teriam dados significativos para que a gente possa melhorar cada vez mais essa proposta da revisão da portaria, porque o que a gente viu é que ela vai aumentar demasiadamente os custos de análise, principalmente de áreas rurais ou de pequenos municípios. Gostaria até de perguntar ao doutor Rodrigo, ao doutor Rafael, se dentro dessas respostas que eles estão tendo, se os municípios pequenos conseguem cumprir a portaria antiga, não digo nem essa de 2021, porque essa de 2021, inclusive, ela pede análise, obriga a fazer análise em áreas, por exemplo, que a água bruta nem apresenta aquele componente, por exemplo, agrotóxico, onde não tem aplicação de agrotóxico. Quer dizer, se isso é motivo de preocupação de vocês, se vocês teriam dados que possam ajudar nessa revisão dessa portaria 888. É isso. Posso, Rodrigo? Rodrigo? Posso? Oi, Rafael, pode sim, pode falar, por favor. Pode? Maravilha. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo questionamento. E sim, a portaria 888, né, e a portaria de consolidação 0517 são objeto do nosso procedimento, elas estão contidas dentro da nossa abordagem, principalmente aí um dos focos aí é o fato de que os serviços de abastecimento de água, eles são responsáveis pelo controle da qualidade da água. E no que tange às respostas, o que eu posso dizer para a senhora até o presente momento é que nós temos algumas respostas, então são poucas ainda, porque tem pouco tempo que nós instauramos os procedimentos, né? E os municípios receberam em relação a esse ponto, especificamente um prazo aí de 60 dias para apresentarem as suas respostas. Então, nós temos algumas respostas, e as respostas que obtivemos até agora, nós constatamos que alguns dos municípios fazem esse tipo de levantamento, realmente conseguem fazer o levantamento da forma adequada, e outros municípios estão tendo dificuldade, inclusive no que tange a antiga portaria, então, a antiga resolução, me desculpe. Então, eu ainda não consigo ter uma resposta aí definitiva para a senhora sobre qual é a situação real de toda a nossa região, mas a gente constatou que alguns dos municípios conseguem se cumprir e outros não estão conseguindo cumprir. Vamos precisar de um prazo um pouco maior até para saber qual vai ser a resposta de todos os municípios, porque vários dos procedimentos foram instaurados em janeiro
E aí os municípios ainda têm um prazo, ainda estão dentro do prazo para apresentação de respostas. Obrigada, doutor Rafael. Ana, Rose, eu acho que a gente deveria depois utilizar também, assim que o pessoal da Bacia do Piracicaba, né, e Campinas tiverem esses dados, nós poderíamos anexar e consolidar mais ainda o encaminhamento do nosso documento da revisão da portaria. Certo? Não sei, a gente pode fazer esses encaminhamentos no final, né? Hoje aqui. Obrigada. Doutora Janira. Bom dia a todos. Muito bom participar dessa reunião. Agradeço a oportunidade de poder falar. Mas eu gostaria de que, dentro desse plano de saneamento, de verificação da qualidade e segurança da água, pudesse ser incluído também a avaliação da toxicidade de água. Porque nós vemos que pela portaria e por todas as análises que são executadas em cima das amostras de água, está faltando uma avaliação global de como está a situação da água do ponto de vista da sua segurança, a toxicidade da água. Então, nós fizemos até um plano para avaliação da qualidade da água da bacia PCJ, para que nós pudéssemos ter uma indicação de como estaria a água bruta no sentido global, se esta água ela é segura ou não. Então, nós fazemos muitas buscas pontuais de metais pesados, agrotóxicos, e a salubridade ambiental foca principalmente na parte microbiológica da água. E a parte química, que engloba a sinergia de todos os ingredientes que estão na água, está descoberto. Então, eu acho que é oportuno que pensemos em incluir dentro deste planejamento, destas metas futuras de avaliação, o índice de qualidade de água, índice da salubridade da água, incluir a toxicidade, porque você pode ter uma diarreia que não necessariamente seja uma diarreia causada por agentes biológicos. Nós temos muitos problemas de saúde que envolvem os compostos químicos e eles não estão até dentro da concentração pedida pela portaria. Mas quando nós juntamos todos os componentes químicos, como é que fica a ação global desses componentes nos organismos humanos e nos organismos aquáticos? Então, nós precisaríamos fazer uma avaliação mais globalizada através dos ensaios biológicos, que alguns são bastante rápidos, não são tão onerosos quanto os ensaios químicos, mas que daria uma visão bastante importante para a qualidade da água e para a saúde ambiental da nossa região. A gente tem um plano, estamos aguardando respostas do BEIDRO para que a gente possa implementar esse plano e contribuir para uma avaliação global e regional da qualidade da água de abastecimento do PCJ. Gostaria que fosse pensado nesses termos. Rafael, deixa eu fazer uma
complementação. Professora, obrigado. Eu gosto de participar das câmaras técnicas, porque eu acho interessante a qualidade dos membros da Câmara Técnica sempre ajuda a contribuir bastante. Veja, o trabalho, lógico, ele se espelhou naquilo que a doutora Alexandra vinha, até com muito do que ela fez foi justamente com o auxílio de vocês da Câmara Técnica da CTSAN, né? Eu sei que ela participou de várias reuniões lá atrás e dessas diversas conversas, a doutora Alexandra acabou de entrar, dessas conversas que a Câmara Técnica teve com a Rosiane e com a equipe, mesmo com a composição anterior da CTSAN, né? Eu sei que ela participou bastante. Eu acho, professora Djanira, que eu acho que a gente pode, depois o doutor Rafael pode falar um pouco mais disso, mas eu não vejo impedimento que a gente possa fazer essa solicitação. Eu só acredito que agora, como o Rogério falou lá atrás, né, o pessoal, todo mundo que recebeu assustou um pouco com o volume de questionamentos, né? A gente até encaminhou a portaria para a Rosiane, a gente faz um volume bem grande de questionamentos para cada um dos órgãos, principalmente para os municípios. Eu acho que a gente pode fazer, pegar esse plano de amostragem que vocês elaboraram, independentemente do que vocês vão fazer via FEIDRO, né? Mas acho que a gente poderia estreitar uma conversa depois, e nada, na minha visão, não haveria impedimento para que, uma vez que a gente receba as informações do município, a gente sistematize essas informações, a gente faça um pedido específico para cada município elaborar esse plano de toxicidade. Então, desde que a gente precisaria ter claramente o que deve ser feito, né, uma regra igual para todo mundo, e a gente poderia solicitar, ou seja, de alguma forma a gente estaria adiantando para vocês, na Câmara Técnica, né, ou mesmo para a universidade, vamos dizer assim, uma fotografia, entre aspas, do que está acontecendo nesses 23 municípios da nossa área. Então, o fato de não ter sido incluído no início não nos impede que a gente, desde que devidamente justificado, a gente faça esse pedido. Eu acho que nesse primeiro momento a gente ainda está, como o doutor Rafael falou, a gente está instaurando, como é muita informação que a gente está solicitando, e quando elas vêm, é muita informação para ler, para olhar, a gente está instaurando esses procedimentos de forma gradativa, né? Eu disse no início da minha fala que ainda faltam 5 municípios, mas eu acho que a gente poderia, com o auxílio da Câmara Técnica, por isso que eu disse lá no início, né, que eles são trabalhos paralelos, mas que tem que se convergir. Eu acho que poderíamos, sem dúvida, fazer essa proposição. Eu até acho, aqui, Rosiane, se for o caso, não precisa ser definido hoje, vocês podem depois conversar e sistematizar isso numa outra reunião, que a partir da nossa apresentação, a Câmara Técnica poderia elaborar um documento, né, com sugestões de atuação, né, sugestões de questionamentos que o Ministério Público poderia fazer nesses procedimentos, né, e aí viria, né, um documento da Câmara Técnica, né, com toda a proposição, a justificativa, acho que vocês até devem ter isso quase que pronto, né, para que o Ministério Público